No aniversário de 15 anos da minha prima, eu fiquei com o irmão do namorado dela. Esse menino, ele já dava em cima de mim o maior tempão e eu nunca quis, sabe? Só que ali na festa, eu tava sozinha, tava um clima de pegação, um monte de gente namorando e eu sozinha, então eu resolvi deixar rolar. Só que esse menino, ele tava namorando e eu não sabia, porque ele me disse que tava solteiro. E aí um festão daquele, o menino sozinho, como que eu ia adivinhar que ele tinha namorada? E aí, quando a minha prima viu que a gente tava ficando, ela veio pra cima de mim muito brava, fez o maior barraco na festa dela, porque, pelo que eu entendi, essa namorada dele era muito amiga da minha prima. E aí a minha prima começou a me xingar, sabe, no meio de todo mundo, falando assim que eu era talarica, que eu não respeitava ninguém, que a namorada do menino não merecia aquilo. E eu falei assim, prima, eu não sabia que ele namorava. Ele me disse que estava solteiro, então como que eu ia adivinhar? Mas ela não acreditou, ela não queria nem saber, ela continuou, falou assim, mentira, eu te conheço muito bem, você não vale nada, não respeita ninguém. E por final, depois de muito gritar, depois de muito me humilhar, ela me expulsou da festa dela. Eu saí de lá chorando. E assim, eu tava mais, era com vergonha, sabe? Todo mundo tava vendo aquilo, todo mundo parou pra prestar atenção no escândalo da minha prima. E eu fiquei magoada também, porque apesar da gente não ser aquelas primas muito grudadas, ela é a minha prima. Ela deveria ter acreditado em mim e não ter me ridicularizado daquela forma na frente de todo mundo. E aí depois disso também eu me afastei dela, não quis nem saber, bloqueei em todas as redes sociais, porque eu não queria nem contato. Depois que eu bloqueei a minha prima, o namorado dela me mandou mensagem. Ele disse assim, nossa, a Daiane não deveria ter feito aquilo com você. E eu respondi pra ele assim, não mesmo, eu não sabia que o seu irmão estava namorando. Na verdade, o seu irmão me disse que estava solteiro. E ele pegou e falou assim, ah, meu irmão é custoso mesmo e tal, e a Daiane vai na onda. E acabou que nós dois continuou conversando aquele assunto por um bom tempo. Depois daquele dia, ele passou todos os dias me mandar mensagem. Era bom dia, era boa noite, era como foi seu dia, o que você tá fazendo de bom? Todo dia ele me mandava essas coisas. E aí um dia eu falei assim pra ele, olha, eu acho melhor você não ficar me mandando mensagem, porque a Daiane já me odeia, já acha que, né, eu não presto, que eu sou talarica. Imagina só se ela sonhar que a gente tá conversando, ela vai querer me matar. E aí ele pegou e falou assim, a Daiane, ela tem uns surtos assim, nada a ver, sabe? Ela cria umas coisas da cabeça dela. E ele pegou e falou assim, ah, mas ela não precisa saber que a gente tá conversando, não, vai. Nessa hora eu saquei muito bem aonde ele queria chegar comigo, aonde essa conversa ia dar se eu continuasse falando com ele. Então eu simplesmente parei de responder e ele ficava insistindo. Todo dia ele me mandava mensagem, ele tentava ligar, sabe? E era assim, tipo, todo dia mesmo. Até que por fim eu me cansei e eu bloqueei ele pra não ver essas mensagens dele. E aí tá, os dias foi passando, eu não tinha notícias dos dois mais, eu não via ele, não via ela, tava seguindo a minha vida normal. Até que eu fiquei sabendo que os dois